Bom, vamos mudar agora um pouquinho aí de assunto. A partir dessa segunda-feira, 2 de janeiro, começa a valer as novas regras para movimentações financeiras do Pix. A Beatriz Manfredini volta com a gente agora ao vivo para falar sobre esse assunto. Bia, os bancos vão poder limitar o valor das transferências com essas novas regras agora ou não? Vão, Cláudia, os bancos eles vão ficar mais livres para determinar as regras. Então, cada instituição financeira, a partir da próxima segunda-feira, vai poder dizer exatamente o que quer, como quer que sigam as regras do Pix. Uma mudança, por exemplo, olha, é para quem tiver mais ou menos 5 mil limite na conta, né? 5 mil reais de limite na conta, perdão. Essas pessoas vão poder usar tudo de uma vez, por exemplo, se elas quiserem e se a instituição financeira permitir. Também foram alterado pelo Banco Central os limites de Pix saque e também de Pix troco, né? Tem essa modalidade, as pessoas conseguem sacar dinheiro em estabelecimentos comerciais através do Pix, ou quando estão ali prestando algum serviço, também conseguem fazer essa modalidade para tentar aí ter um troco, ter dinheiro em espécie, e aí o Banco Central alterou os limites, olha, tanto para o Pix saque, quanto para o Pix troco, vai passar de R$500 para R$3.000 o limite dessas modalidades durante o dia, e durante a noite passa de R$100 para R$1.000. Então essas são algumas das mudanças que agora vão entrar em vigor a partir da próxima segunda-feira, primeiro dia útil, né, de 2023. Vale ficar atento, Cláudia. Obrigada então pelas suas informações sobre esse assunto do Pix, né, tão comentado aí nessa transição agora aí do ano de 2022 para 2023, a gente está querendo saber como serão essas novas regras que entram em vigor então a partir do dia 2 de janeiro. Obrigada, Bia, pelas suas informações. Bom, sobre essas novidades aí, a gente vai conversar agora com o especialista em direito bancário, Marcelo Gotke. Muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem por aqui, Marcelo. Obrigada pela sua presença aqui para esclarecer um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Muita gente preocupada aí se o PIS vai ser taxado a partir de agora ou não, é? Todo mundo comenta sobre esse assunto. Essas ferramentas aí foram criadas pelo Banco Central para incluir modalidades que dão acesso a dinheiro em espécie, né? Quais são as principais mudanças que teremos a partir de 2023? Bom, algumas dessas mudanças já estão em andamento, elas passam a vigorar a partir do dia 2, né, daqui a 2 dias, e os bancos já vão implementar. E vai dar um pouco mais de liberdade, como o repórter anunciou há alguns minutos, né, vai dar um pouco mais de liberdade para definir com a instituição financeira que a pessoa atue, né, quanto que ela vai poder transferir de dinheiro dentro de um certo período, inclusive aumentando os limites do Pix saque e Pix troco, que são utilizados aí pelas pessoas que precisam de um pouco de dinheiro vivo em mãos, né. Agora, existem algumas perspectivas bastante positivas para o futuro, né? Que também vão gerar alguns cuidados que eu vou comentar daqui a pouco. Então, há uma perspectiva aí de se implementar algo que já está sendo preparado, que é o chamado Pix garantido, né? Que ele permite como se fosse um parcelamento, um pagamento parcelado via Pix. Sabe quando a gente vai a uma loja e, por exemplo, tem uma despesa, sei lá, de R$1.000, aí fala, olha, você quer parcelar ou quer pagar em uma vez só? Aí o usuário do cartão, ele vai lá e determina se ele quer parcelar ou não, né? Então vai ter uma modalidade parecida, só que agora com o Pix, né? E isso tende a gerar uma certa concorrência aí com o cartão de crédito. Então hoje o Pix ele não concorre muito diretamente com o cartão de crédito, só indiretamente, porque no cartão se faz muita compra parcelada ainda no Brasil, né? E agora o Pix ele concorre mais com o cartão de débito. A perspectiva é que o Pix comece a morder um pouco aí o mercado de cartão de crédito também, principalmente pelas compras parceladas, né? E algo que vem se comentando muito, já ouvi dizer que vai entrar em vigor em 2023, mas acho muito difícil, porque além de uma questão técnica, ele depende também de uma questão regulatória, é o chamado Pix internacional, né? Então, se hoje o Pix ele pode ser feito para qualquer conta bancária, ou conta que é chamada de wallet, ou e-wallet, né? Aquela carteira eletrônica que as pessoas podem ter em fintechs como o Nubank, por exemplo, né? No caso do Pix internacional, vai depender de interligar o sistema do Pix brasileiro com o Pix de outros países, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem o tal do Zelle, na Holanda tem o tal do iDeal, e vários outros países têm também os seus Pix, e aí vai ter que interligar todos tecnicamente
né, para que eles possam funcionar instantaneamente. E vai precisar de uma regulamentação que vai incluir algumas características do nosso mercado de câmbio, principalmente sob o ponto de vista de câmbio chamado trajetício, né, que o câmbio sai de uma conta daqui e vai parar numa conta estrangeira, né, isso vai ter que fazer algumas pequenas adaptações para permitir que o PIX funcione plenamente também. Então, ter algumas perspectivas boas. O lado disso, que pode ser ruim, é que num PIX internacional, as pessoas vão ter que ter um cuidado um pouco maior ainda, porque se no Brasil é difícil reaver o dinheiro transferido de maneira indevida para a conta de uma outra pessoa via PIX, internacionalmente, então vai ser muito mais difícil fazer, inclusive, investigação para saber quem está do lado de lá recebendo dinheiro indevidamente, né? E uma outra possibilidade é o que você já mencionou, é uma eventual tributação sobre as operações via PIX, mas que isso vai depender do poder político do governo federal para poder fazer emplacar um projeto de lei nesse sentido, né? Bom, sobre o PIX, a gente também conta hoje para participar da entrevista o professor Antônio Flávio Testa, que tem uma pergunta também para te fazer, Marcelo. Marcelo, acho que você já respondeu. A minha questão era se haveria tributação em torno das operações do PIX, porque essa questão foi muito discutida aqui durante a campanha política, né? Cada um falava uma coisa e a população ficou um pouco preocupada, mas você disse aí que teria que ser mostrada a força política do novo governo e negociar um projeto de lei. Então, nós sabemos que isso aí vai demandar muita articulação política. Eu não creio que nesse primeiro momento, então, haveria uma decisão de tributar as operações do PIX. É isso? Olha, a impressão que eu tenho é que a gente já vai ter um aumento natural de carga tributária no Brasil, principalmente com o fim dos incentivos fiscais de âmbito federal para os combustíveis, né? Então a gente já vai ter um aumento do preço do combustível decorrente do fim do incentivo fiscal. O combustível, como ele basicamente afeta todos os preços da nossa economia, isso tende a aumentar a pressão inflacionária. A impressão que eu tenho é que não é um momento bom para se aumentar a carga tributária via PIX, porque isso vai fazer aumentar ainda o preço de qualquer produto, porque as pessoas hoje, principalmente as gerações mais novas, elas usam muito PIX, elas simplesmente ignoram a existência de cartão de crédito ou débito, elas usam talvez para 5% dos seus pagamentos e elas preferem usar PIX para tudo. Então, principalmente para gerações mais novas, que já utilizam muito o PIX, né, a quantidade de dinheiro circulando vai ser muito grande e a tributação, então, vai ser grande. Isso tende a aumentar a pressão inflacionária. Então, se o governo não for com cuidado, ele tende aí a enfiar os pés pelas mãos e aumentar muito a carga tributária do dia para a noite. Os preços a população vai sentir um aumento de preço, então não sei se existe um poder político para isso. E a gente tem que lembrar também que teve lá a CPMF, que ela estava em vigor e dependeria de uma alteração constitucional para ela ser prorrogada, e o governo que agora vai entrar era uma composição muito parecida. Lá atrás eles não tiveram poder político para renovar o mandato para cobrar a CPMF. E o PIX, ou a tributação do PIX seria algo muito parecido, é simplesmente transferir o dinheiro sem ter um substrato econômico necessariamente importante por trás, simplesmente a transferência do dinheiro seria tributado no PIX como era na CPMF. E parece que eles querem fazer algo parecido e lá atrás não tiveram poder para isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? Sobre as mudanças aí nas regras do PIX, o professor Marcelo Suano também tem uma pergunta a fazer agora. Marcelo, boa tarde. Eu gostaria de fazer duas perguntas rápidas. A primeira delas, quando você fala da questão internacional, isso vai necessitar um acordo entre os países para poder, de alguma maneira, fazer um PIX internacional. Primeiro, se já há avanços no sentido de um acordo, se você tem ouvido falar acerca disso. E segundo, na questão da tributação, se também há estudos do impacto que uma tributação causaria naquele indivíduo que tenta ser um empreendedor, porque ele tem uma maior facilitação na transação financeira para começar negócios. Se isto vai gerar um impacto nesse primeiro empreendedorismo, nesse impulso ao empreendimento, ao empreendedorismo, melhor dizendo. Bom, acerca do PIX internacional, da sua primeira pergunta, sim, já existe um estudo, inclusive existe uma associação internacional que está cuidando de preparar esses estudos, porque, assim, a parte tecnológica, hoje em dia, ela realmente é facilitada porque a tecnologia está aí, ela não é muito difícil de ser implementada, mas depende de alguns passos serem tomados, tá? E essa associação também, ela está verificando exatamente o que precisa ser feito sob o ponto de vista regulatório para adequar as legislações dos países para isso. Então, o estudo está em andamento, por isso que existe uma perspectiva de esse ano ter alguma novidade. Se ele não for implementado, começar a funcionar esse ano ainda, pelo menos as regras a gente pode ter até o final do ano, vai depender um pouco da agilidade do Banco Central do Brasil, né? E sobre a tributação, assim, o que
está acontecendo nesse momento é se ventilar, né, a possibilidade de se implantar uma tributação sobre o PIX. E como não se sabe exatamente qual vai ser a carga tributária, não se sabe especificamente qual vai ser o efeito disso na economia. Agora, e se isso pode ter um impacto no empreendedorismo, principalmente as empresas de menor porte, sim, e isso possivelmente vai acontecer. Você sabe que as micro e pequenas empresas, ou aquelas que às vezes não estão inseridas no Simples Nacional, né, mas têm o tamanho para ser micro e pequena empresa, elas representam aí mais ou menos 30% do PIB brasileiro. E grande parte dessas empresas, elas preferem certamente usar o PIX porque elas não têm que pagar aquela taxa para a administradora de cartão de crédito ou para o banco na utilização do cartão de débito. Então, as próprias empresas menores, elas preferem utilizar o PIX. Se houver essa tributação, aí as empresas elas vão ter que pensar se vale a pena elas continuarem usando o PIX ou se elas vão voltar a preferir aceitar o cartão de crédito ou débito, entendeu? E aí elas vão passar, por exemplo, uma taxa de desconto para o usuário, para o cliente que vai lá e faz uma compra ou paga por um almoço, algo nesse sentido, para ver se vale a pena. Então vai depender um pouco da carga tributária que a gente não sabe ainda, porque está tudo no ponto de simplesmente cogitar, elocubrar a possibilidade de se cobrar o PIX, se tributar o PIX, né? Bom, sobre as novas regras do PIX aí para 2023, nós conversamos com o Marcelo Gotti, que é especialista em direito bancário. Obrigada, Marcelo, pela sua entrevista. Um bom dia, uma boa virada de ano para você. Boa tarde, feliz 2023. Boa tarde, Um grande abraço. Desculpa.